Amém. Graça e paz, Lagoinha. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje é um dia em que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos dá esse presente de nós estarmos aqui, irmãos, para cultuar o Senhor, para nós adorarmos ao Senhor. E o tema que eu quero ministrar hoje é: Jesus ainda cura. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus ainda cura. Quero iniciar com esse texto, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, que vai falar assim: Jesus Cristo, ou Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Caso os irmãos estejam em pé, podem sentar, podem glorificar e adorar ao Senhor, porque aqui nós estamos para prestar um culto ao Senhor. Nós viemos oferecer um culto ao Senhor. E o texto inicial, irmãos, que diz que Jesus é o mesmo ontem, ou seja, no passado, hoje, agora, exatamente o momento em que nós estamos vivendo, e para sempre, no futuro. Então significa dizer, irmãos, que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Jesus ainda cura. Ora, nós estamos em um culto fé. Então, nada melhor do que nós exercitarmos a nossa fé e nós entendermos e compreendermos que Jesus ainda cura. A enfermidade, irmãos, ela não é maior do que o poder de Jesus. Você crê nisso? A enfermidade não é, irmãos, de forma alguma maior do que o poder de Jesus. Jesus, Ele cura o corpo, Ele cura a alma e Ele cura o espírito. E nós precisamos, irmãos, entender que em alguma dessas áreas, corpo, alma, espírito, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser sarados. Nós precisamos reconhecer o seu toque. Ele ainda traz vida, Ele ainda traz restauração na minha e na tua vida, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Você e eu mudamos. Existem dias que nós estamos felizes, outros dias nós estamos tristes. Existem dias que a gente tem vontade de vir adorar a Deus, existem dias que a gente não tem tanta vontade assim. Agora, Jesus, Ele é imutável, significa dizer que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai ser o mesmo. Então vamos lá, irmãos, diga: Jesus tem poder para curar. Sim, irmão, Jesus tem poder para curar. Mateus 8, 2 ao 3. Vamos analisar esse texto, irmãos. Olha que texto lindo, olha que texto maravilhoso. Mateus capítulo 8, do versículo 2 ao 3. Um leproso, aproximando-se, adorou-se e disse, vamos ler de novo. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me ou curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. Ele foi purificado da lepra, ou curado. Quando você ler purificado, entenda curado. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que esse texto, ele nos oferece alguns detalhes muito importantes. Olha o que diz, irmãos, no comecinho do texto, o 2. Um leproso. Talvez você não tenha lepra no teu corpo, talvez o teu corpo não esteja cheio de pus, não esteja cheio de inflamação. A Bíblia diz um leproso, e depois ela vai dar algumas características. Mas veja, hoje você consegue entender que você precisa, assim como eu, de Jesus? Você consegue reconhecer que de repente você não tem uma lepra no corpo, mas talvez você tenha uma lepra na alma?
Talvez a alma que é a sede dos pensamentos, a alma que é a sede das emoções, talvez ela esteja com lepra, ela esteja doente, talvez a tua alma precisa ser curada hoje, talvez o teu corpo precisa ser curado hoje. Sim, porque nós conhecemos muito bem as enfermidades do corpo, o câncer, a cegueira, a paralisia, porque está estampado no nosso corpo. Mas não esqueça que você tem uma alma, pessoas que estão doentes na alma, que não conseguem dormir, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão fazendo o que não deveriam fazer, porque a vontade da alma está dominando. Mas deixa eu dizer, irmãos, muitas vezes nós precisamos fazer a vontade do Espírito e não a que o corpo aponta para que nós possamos fazer. Por exemplo, ficamos ansiosos, ficamos deprimidos, ficamos tristes, ficamos angustiados. Olha o que o texto fala. Um leproso, ou seja, primeiro, você precisa reconhecer que você é dependente de Jesus, assim como eu sou dependente de Jesus, irmão. Porque o pecado, ele nos atinge de tal forma que nós somos deficientes, nós somos necessitados de Jesus. Todos nós temos problemas, ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Agora observe, um leproso, o que ele fez? Aproximando. Sabe por que você está aqui, irmão? Aproximando-se, porque hoje é o momento de você se aproximar de Jesus. Olha como é que a cura começa, irmão. É você se aproximando de Jesus, é você reconhecendo: Senhor, eu tenho uma lepra no meu corpo, na minha alma. Senhor, eu estou pecando. Senhor, eu estou falhando. É você reconhecendo o teu problema, é você reconhecendo a dificuldade. Primeiro você reconhece, depois você se aproxima de Jesus. Veja, é você que precisa se aproximar dele. O texto diz, irmãos, um leproso aproximou-se. Quantas vezes, irmãos, ou quanto tempo você não consegue se aproximar de Jesus? Quanto tempo você vem, quem sabe, para a igreja e pede para que Deus fale com você? Sabe, irmãos, infelizmente às vezes a gente quer que a música toque o nosso corpo, a nossa alma, e claro, ela pode fazer isso, a mensagem também, ela pode fazer isso, mas muitas vezes o que está faltando é você se aproximar de Jesus, é você se aproximar dele. Você que precisa se aproximar dele, reconhecendo as falhas, os problemas, as dificuldades. O que mais? Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos, irmão. O que eu quero te dizer é que não basta só se aproximar, tem que adorar, tem que adorar. Nesse caso aqui, ele se aproximou-se de Jesus, ele adorou a Jesus de joelhos. Claro, irmão, se você não quiser dobrar os teus joelhos, não tem problema, o importante é você adorar. Quer adorar com os joelhos dobrados, adore. Quer adorar em pé, adore. Quer adorar sentado, adore. Quer adorar falando: santo, santo é o Senhor, glorificando, dizendo aleluia, louvado seja Deus, adore. Mas veja, você precisa primeiro reconhecer, segundo aproximar, e terceiro adorar. Será que essa noite eu estou sozinho aqui, irmão? Ou tem alguém que quer se aproximar de Jesus? Tem alguém que quer adorar o Senhor? Tem alguém que quer reconhecer a sua lepra, a sua total dependência de Jesus? Irmãos, é só Ele para curar o teu corpo, para curar a tua alma, para curar o teu espírito. Agora observe, ele aproximou-se, ele adorou, ele dobrou o joelho e ele disse, ele falou com Jesus. Ele falou com Jesus, irmão. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar. Quem sabe agora é o momento de você falar com Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, cura o meu câncer. Senhor, se o Senhor quiser, cura a minha cegueira espiritual. Senhor, se o Senhor quiser, cura a minha perna. Senhor, se o Senhor quiser, cure a minha dor de cabeça. Irmão, não há nada que Deus não possa curar, não há nada que Jesus possa curar. Mas primeiro você tem que reconhecer, depois você tem que se aproximar, depois você tem que adorar, e depois você tem que falar. Será que essa noite tem alguém que consegue se expressar? Será que essa noite tem alguém que consegue se expressar dizendo: Senhor, me cura, Senhor, me cura, eu necessito da tua cura? Que não és a creio que és tudo para mim.
Ele é a cura, irmão, Ele é a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Quantos aqui conseguem dizer que precisam de Jesus? Eu preciso de Jesus, irmãos. Agora observe. Senhor, se quiseres pode me purificar, pode me curar-me. Aí depois que você fala com Jesus, vem o 3. Jesus estendeu a mão. Veja, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: primeiro você fala com Jesus, depois ele fala com você. Ele disse: quero, seja purificado, seja curado imediatamente, ou seja, agora. Irmão, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele pode te curar agora, Ele pode te purificar agora, Ele pode te libertar agora. Basta você falar com Ele e deixar Ele falar com você. Mas eu preciso, irmão, que você entenda, que você compreenda e que você reaja àquilo que Deus quer fazer essa noite. Sabe, irmãos, não fique olhando para a direita, não fique olhando para a esquerda, não fique disperso, porque hoje pode ser o dia que Jesus quer te curar, corpo, alma, espírito. Hoje pode ser o dia que Jesus quer libertar você, hoje pode ser o dia que Jesus quer libertar a tua família através de você. Mas há uma necessidade de você falar com Ele, para que Ele fale com você, para que Ele haja através da tua fé. Jesus disse: quero, seja purificado imediatamente. E ele foi purificado da sua lepra. Jesus, ele se move, irmão, por compaixão. O toque de Jesus, ele tem poder na minha e na tua vida, e a sua cura, ela é imediata. Você consegue crer que Jesus quer curar você essa noite, irmãos? Não se engane, irmãos. Jesus cura nos grandes eventos, onde tem 500 pessoas, 1000 pessoas. Mas Jesus também cura aonde tem um coração aquebrantado, que pede, que se humilha para Ele. Irmão, Jesus não depende de pessoas para curar, Ele depende da tua fé. Quer a tua fé te salvou, quer a tua fé te curou. Sempre foi assim, irmão. A cura está relacionada à tua fé, e Ele quer te curar. Você consegue crer que Ele pode curar você hoje? Nenhuma doença é maior do que o seu poder. Peça com fé. Peça com fé. Jesus, irmãos, pode tocar onde ninguém mais toca. Jesus pode. O seu poder ainda não mudou, graças a Deus. Creia, porque Ele deseja curar você. Creia, porque Ele deseja curar você. Deixa eu testemunhar, irmãos. Comecei a fazer o carisma, irmãos. E um dia viemos para uma aula aqui do carisma, e eu tinha rinite alérgica, irmãos. Eu vivia espirrando, nariz escorrendo, algo terrível. E nós viemos para a aula com a prof. Simone, e ela começou a orar, a aula de dons ministeriais. Ela começou a orar. E nós aqui, sábado e domingo de manhã, mas no domingo, no sábado nós começamos a orar. Ela foi orando, e eu pensei: Jesus, bem que o Senhor podia me curar da rinite, porque é tão ruim, é tão complicado, irmão. Irmão, nós começamos a orar, e foi orando ali no carisma. E, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, passou o sábado, o domingo, a segunda, e eu comecei a perceber que eu não tinha mais aquela rinite, eu não andava mais espirrando, eu não andava mais com o nariz escorrendo. Um dia a Jéssica perguntou para mim: tu viu que faz tempo que não te dá mais a rinite? Eu digo: sim, eu fui curado numa aula do carisma pela minha fé. Pela minha fé Jesus me curou. Talvez você diga assim: mas que cura pequenininha, ser curado da rinite. Irmão, quando é cura, não é questão de ser pequeno ou grande, é questão de você reconhecer que Jesus ainda cura, hoje, ontem e eternamente. Jesus cura, porque Ele tem a cura. Tu és a Vamos! Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.
há, irmãos, ninguém igual a Jesus. Agora repita comigo: a fé ativa a cura. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes não temos fé para ser curado. Se Jesus perguntar hoje para você: o que queres que eu te faça? O que você diria? Eu tenho certeza que pessoas, quem sabe, ficariam de boca aberta e não sabem o que querem, não saberiam dizer para Jesus o que quer. Irmão, a fé, ela ativa a cura. Lucas 8, 47 e 48 vai dizer assim: então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. A mulher, falando sobre a mulher do fluxo de sangue, irmão. Aí, o que me chama a atenção aqui no 47, irmãos, é quando o texto fala assim: vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Ela veio tremendo, talvez por tantos anos em um fluxo de sangue, mas ela veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Ou seja, rosto no chão, se humilhou na presença do Senhor. Às vezes se humilhamos para tantas coisas, mas não se humilhamos, não se dobramos na presença do Senhor. Mas nós temos a oportunidade, irmãos, de nós nos humilharmos na presença do Senhor, de nós, não só com o nosso corpo dobrar os nossos joelhos e colocar o nosso rosto no pó, mas verdadeiramente se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou pó perante a tua grandeza, eu necessito de ti. Ela prostrou-se aos pés de Jesus na presença de todo o povo. Agora o 48, irmão, vai dizer: então ele lhe disse: filha, a sua fé lhe curou, vai em paz. Veja, a sua fé lhe curou, a sua fé. É a tua fé que cura mediante a Jesus Cristo, irmãos. A fé, ela rompe barreiras. Jesus honra quem crê, quem acredita que Ele pode curar. A fé nos aproxima do milagre, e hoje é noite de gerarmos fé em nosso coração. Hoje é noite do milagre na minha e na tua vida. Não tenha medo de crer, irmão. Você notou que a gente fica meio preso assim quando se fala em cura? Não tenha medo de acreditar. O que você tem a perder se você acreditar? O que você tem a perder se você pedir com fé: Senhor, cura, Senhor, salva a minha família, Senhor, me liberta? O que você tem a perder? Nada. Faça isso, irmão. Não tenha medo de crer, porque um toque com fé pode mudar tudo. Encontre Jesus com a sua fé. A fé, ela é a ponte para o milagre, irmãos, e Jesus responde ao coração daquele que crê. Portanto, creia, mesmo sem você ver, e Ele com certeza agirá. E para encerrar, repita comigo: a cura pode ser completa. Por que pode ser? Porque depende de você, irmão, porque Jesus quer. A Bíblia diz em 3 João, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. Tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Deus se importa com tudo em você, irmão. Ele se importa com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, com tudo, com a tua família, com o teu emprego, com tudo. Ele se importa com tudo. Ele deseja restaurar o todo em você. E a cura também, ela é interior, irmão. Jesus cura. Eu louvo a Deus porque Jesus cura. Sabe? Entregue tudo, tudo, tudo a Jesus. A sua vida, as suas finanças, a sua família. Tudo, entregue tudo a Jesus. Peça cura física, peça cura emocional, peça cura espiritual. Peça, creia, acredite. Permite que Ele trate o seu interior. Sabe, a cura de Deus, ela é total, irmão. Ele transforma o corpo, a alma, o espírito, viva, restaurado por completo. Sabe por quê? Porque Jesus continua curando hoje. Ele vê a sua dor, honra a sua fé, e Ele quer restaurar você por completo. Sabe, irmãos, assim como o sol derrete o gelo, a presença de Jesus desfaz a dor e aquece a alma com cura.